Você sabia que você mesmo pode produzir de forma artesanal seu álcool combustível? Pois é o que eu venho trazer hoje nesse vídeo. Como, com tecnologia artesanal caseira, você mesmo pode construir seus equipamentos e fabricar o seu etanol com qualidade igual ou até superior ao do posto, com investimento baixo, e você pode fazer isso na sua propriedade rural, no seu sítio ou até mesmo na sua casa. Uma tecnologia ao alcance de qualquer pessoa, você vai ficar independente dos postos e vai produzir o etanol de altíssima qualidade. Ficou interessado? Peço então que me acompanhe nesse vídeo. Eu vou te mostrar agora na tela do meu computador como você pode produzir seu próprio álcool combustível, seu próprio etanol, de maneira fácil e ao alcance de qualquer pessoa. Olá pessoal, seja bem-vindo aí. A gente vai aqui agora na tela do computador para você ver como fazer álcool combustível artesanal. Você mesmo pode fabricar seu combustível. Sim, você mesmo pode fabricar seu combustível com equipamentos totalmente artesanais que você constrói em qualquer lugar deste Brasil. Não exige mão de obra qualificada nem complexa. Todo o equipamento é super fácil, ao alcance de qualquer pessoa que saiba serrar, cortar, furar. Então, vem comigo, acompanhe no vídeo aí como é que você pode produzir seu próprio álcool combustível com uma qualidade até superior aos dos postos, a um custo muito barato, investindo pouco dinheiro, equipamento todo artesanal que você mesmo constrói. E você pode produzir esse combustível na sua fazenda, no seu sítio ou até mesmo na sua casa. Antes de mais nada, vou me apresentar. Meu nome é Helder Vitor Terra, sou o CEO do portal Saiba Fazer, que é um site que a gente tem divulgado trabalhos diferenciados, tecnológicos, para que as pessoas possam ter renda e lucro e aprender coisas que em outros lugares provavelmente você não aprenderia. Eu me dedico desde 2006 a ensinar as pessoas a produzirem álcool combustível de maneira artesanal, com qualidade. Em 2006 eu lancei um PDF chamado Faça Álcool Combustível. Depois, em 2013, lancei uma versão impressa desse material, um livro, mais um DVD. E agora você vai aprender a construir destiladores, mini e micro destilarias que produzirão de 10 até 1000 litros de etanol por dia, tá bom? Vamos lá então, como é possível você mesmo produzir o seu combustível, o seu etanol. Primeira coisa que eu gostaria de salientar aqui nesse vídeo é desmistificar que existe uma mística por trás de que só grandes corporações, grandes empreendimentos, grandes usinas conseguem produzir álcool combustível. Isso é mentira. Se consegue produzir combustível em instalações muito simples e rudimentares. Prova disso é que grande parte até da produção de álcool combustível nos Estados Unidos é feita de maneira artesanal em microdestilarias. Aqui no Brasil a gente já tem muitas pessoas que produzem seu próprio combustível com equipamentos caseiros artesanais sem nenhum risco e com alta qualidade. Qualquer pessoa pode produzir, você também poderá ser um desses. Você vai ver que a tecnologia é muito simples. Então, desde já, esqueça essa história que só as grandes usinas e grandes corporações podem produzir etanol. Você também pode produzir, como qualquer outra pessoa pode. Etanol, álcool e álcool combustível são sinônimos do álcool etílico. Ou seja, o etanol, que é o combustível do tanque do seu carro, o álcool que está na prateleira do supermercado e o álcool que está na garrafa da sua bebida, ele é a mesma substância. É tudo álcool etílico. O que diferencia essas substâncias é a graduação alcoólica de cada uma delas. Para se ter uma ideia, a graduação alcoólica ela é medida numa unidade de medida chamada graus Gay-Lussac, que seria a mesma coisa que percentual, porcentagem. A sua cerveja, por exemplo, tem 4 graus Gay-Lussac. O que significa isso? Significa que ela tem 4% de álcool na composição em volume. Se tem 100 ml, 4 ml seriam de álcool. Seriam de álcool, né? A cachaça, por exemplo, tem 40% de álcool. O álcool do supermercado da gôndola hoje tem 46,2%, a lei mudou, antigamente tinha mais. E o etanol, que é o combustível, ele tem 96%. Na verdade, ele vai de 95,1% a 96% de graduação alcoólica. Você tem aí o etanol. Não existe álcool 100%. Precisa de uma reação química para se produzir o chamado álcool anidro, seria o álcool sem água, mas
isso é assunto para outra coisa, não é assunto aqui para nós. O que você tem que saber então, que o que diferencia essas substâncias nada mais é do que a graduação alcoólica. Você não pode colocar cachaça no motor do seu carro que não vai funcionar, porque a graduação alcoólica dela é muito baixa. A cachaça tem só 40% de álcool, ao passo que o etanol tem 96%. Então você pode ver que é tudo a mesma substância. Para se produzir etanol, você pode partir de diversas fontes. A mais famosa dela, que produz o melhor resultado, não só no Brasil, mas em qualquer parte, é a cana-de-açúcar. Para você ter uma ideia, 1 hectare, que seriam 10 mil metros quadrados, ou uma área de 100 metros por 100, um pouco maior que um campo de futebol, você consegue produzir 120 toneladas de cana. Com 1 tonelada de cana, você produz em média 90 litros de etanol. 90 vezes 120 quer dizer que em 1 hectare apenas, que é uma área um pouco maior do que um campo de futebol, você pode produzir perto de 11 mil litros de etanol por ano. Daí você vê a capacidade produtiva que tem a cana. Países como a Alemanha, Estados Unidos optam, por exemplo, pelo milho, pela beterraba, não porque eles são mais interessantes, é porque eles não conseguem produzir cana lá, em virtude do clima. Então, de longe, a cana é a matéria-prima que mais fornece etanol, ou um etanol mais economicamente viável, um etanol mais barato. Mas você não precisa ficar preso à cana-de-açúcar. Você pode produzir etanol, por exemplo, a partir de açúcar de varredura ou açúcar de varreção, que é um açúcar que não é destinado ao consumo humano, porque ele passou por um processo de contaminação. Esse açúcar geralmente eles usam para fazer ração e ele é vendido barato. E para você ter uma ideia, com 120 kg de açúcar, você produz em média cerca de 100 litros de etanol. Então, se você não tem uma propriedade rural, um sítio, não tem como plantar cana, mesmo assim você pode produzir etanol usando de outras matérias-primas, como é o caso do açúcar de varreção. Você pode usar a cabeça e a cauda, que são um descarte da produção da cachaça para produzir etanol. Essa bebida, esse descarte da cachaça, a cabeça e a cauda, eles têm em média 50% de etanol na sua composição. Eles têm uma composição alcoólica mais ou menos parecida com a da cachaça. E você pode usar, por exemplo, cachaça de má qualidade, que é vendida muito barato para se produzir etanol. Teoricamente, tudo que é fermentável pode produzir etanol. Você pode produzir etanol de abacaxi, laranja, mamão, qualquer coisa que possa sofrer um processo de fermentação e, consequentemente, passa a produzir álcool etanol. Então, qualquer coisa, desde frutas a resto de balas, açúcar, qualquer coisa, substância que é fermentável, você pode produzir etanol. Evidentemente que algumas têm que passar por um processo antes de ser fermentada, como é o caso do milho, que tem que converter o amido em glicose fermentável, que aí o processo pode se tornar caro, talvez não seja viável a produção de etanol. Mas qualquer substância fermentável pode produzir e gerar etanol. Agora eu vou trazer aqui um esquema para que você entenda como o etanol ou álcool combustível ele é fabricado. Você tem aí de início um processo de moagem da cana. Após a moagem, esse caldo que você retirou da cana, ele tem uma medida da concentração de açúcar da cana, que é medida em graus Brix, que seria também mais ou menos uma proporção. Então você teria aí 14% seria o ideal. E geralmente a cana tem mais do que 14% de graduação de doçura, seria mais de 14 graus Brix. Você teria que diluir, colocar água para que ela atinja 14 Brix, que seria o açúcar ideal da cana para que ela possa ser fermentada. Isso é feito para que a fermentação ocorra dentro de um padrão de qualidade, de tempo, que você não tenha perdas. Então, diluído esse caldo para 14 Brix, ele é imediatamente fermentável. Adiciona-se fermento a ele, ele vai passar por um processo de fermentação que leva de 24 a 36 horas, e após esse período, você tem aqui duas opções. Antes eu disse que tem ali no esquema o açúcar de varreção aqui. O açúcar de varreção ele vai entrar no mesmo esquema do caldo. Ele vai ser diluído para essa quantidade ideal de açúcar para depois ser fermentado. E aí você tem duas opções, que seriam na destilação. Se você destilar esse mosto já fermentado, que é o caldo que passou pelo processo de fermentação,
você vai ver que esse caldo ele tem 10% do volume dele de álcool, de etanol. Ou seja, se você tiver 1000 litros de caldo fermentado, você tem em média 100 litros de etanol. Se você destilar esse mosto fermentado em um alambique, que é um destilador simples, você vai produzir cachaça a uma graduação alcoólica de mais ou menos 40 graus Gay do saque, que é mais ou menos 40%. Aí esses 1000 litros produziriam em média uns 400 litros de cachaça 40 graus Gay do saque. Ao passo que você pegar esses mesmos 1000 litros e passar por uma coluna de destilação, você vai ter 100 litros de etanol. Aí a gente pode ver aqui que a gente pode acrescentar na coluna de destilação essa mesma cachaça ou a cabeça e a cauda, que são resíduos provenientes da fabricação da cachaça. Então a gente vê que o processo ele é exatamente igual para se produzir cachaça e para se produzir etanol. O que diferencia é o equipamento que vai fazer essa destilação. Se você destilar num alambique normal de cachaça, você vai produzir cachaça, que tem uma graduação alcoólica em torno dos 40 graus Gay do saque ou 40%. Se você pegar esse mesmo caldo fermentado e colocar na coluna de destilação, você vai ter um produto com uma graduação alcoólica na ordem de 96%, que aí sim é o etanol. Entendeu? Então o que modifica aí no caso é simplesmente o equipamento. E eu coloquei a foto aí, o equipamento de um dos meus leitores que ele mesmo fez. Você pode ver que equipamentos simples, rudimentares. Basta você dominar essa tecnologia que você mesmo tem condições de produzir o etanol. Como eu disse, o alambique é um destilador simples, ele tem só um estágio. Ele vai separar uma parte da substância, mas a graduação alcoólica é fraca. Você vai ter na ordem de 50%. Já se você colocar material inerte nessa coluna, que no caso é vidro, você vai ter uma graduação alcoólica muito maior. Você vai ter uma graduação alcoólica de 96%. Teoricamente, a coluna de destilação é simplesmente um alambique ao qual nós vamos acrescentar elementos para que possa aumentar a graduação alcoólica dessa substância que vai ser destilada. Tá legal? Você viu aí que não tem segredo, apesar das grandes corporações quererem esconder, apesar da gente achar que só as grandes destilarias podem produzir esse etanol, você viu que não tem muita dificuldade. Olá, é com muita satisfação que eu, Helder Terra, venho lançar essa nova versão do Faça Álcool Combustível 2019, o guia definitivo para a fabricação artesanal de álcool combustível. Essa versão 2019 é a 4ª edição. Viemos em sequência desde 2006, onde tivemos a primeira edição, 2013 a segunda edição, 2016 a terceira e agora em 2019 a edição definitiva. Sem sombra de dúvidas, este é um dos melhores, se não for o melhor guia para a fabricação artesanal de etanol do mundo. As outras versões venderam milhares de cópias e essa versão 2019 vem revisada e ampliada. São 218 páginas com mais de 200 ilustrações coloridas, trazendo desde a fabricação dos equipamentos, operação dos mesmos, fermentação, destilação, plantação da cana, fabricação de etanol a partir de açúcar de varreção, bebidas de baixa qualidade, cabeça e cauda descartadas da produção da cachaça e tudo o que você precisa saber para produzir de 10 a 1000 litros de etanol por dia. Temos novidades inéditas nesta última versão. Para você que adquiriu as versões anteriores, temos novidades até então inéditas, que é o caso de um capítulo dedicado exclusivamente ao etanol de milho e projeto de nanodestilarias para produzir de 0 até 50 litros por dia, que poderão ser produzidas na cidade, até em apartamentos, usando como matéria-prima açúcar de varreção, bebidas de baixa qualidade, ou cabeça e cauda de fabricação de cachaça.